aqui já foram curados por Deus? E eu estou falando de cura milagrosa. Quantos aqui? Levanta as suas mãos, mantenha as suas mãos erguidas por um tempo. Dá uma olhada, gente, dá uma olhada. Olha quantas pessoas já foram curadas pelo poder de Deus. Quem proporcionou essa cura? A tua força de vontade? Ou foi o poder de Deus operando em você? Foi o poder de Deus operando em nós. E nós precisamos, aleluia, glória a Deus. Nós fomos ensinados dentro de um sistema religioso que nós precisamos ser bons, que nós precisamos fazer as coisas direitas para sermos aceitos, para não sermos condenados. E hoje eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar profundamente com cada um de nós aqui, e nós vamos viver uma verdadeira transformação de dentro para fora. E eu quero convidar você a se empoderar da palavra de Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda transformação que nós precisamos viver não vem por conta da nossa força de bondade. Na nossa carne não existe poder de executar as coisas. Temos que entender que o nosso espírito está pronto para Deus, que o nosso espírito, por causa do Espírito Santo em nós, está pronto para Deus, mas a nossa carne resiste às coisas de Deus. Veja bem, quantos aqui gostariam, não precisa me responder, mas quantos aqui gostariam de orar muito mais do que oram? O querer fazer o bem está em você. Mas por que então é tão difícil orar? Por que é tão difícil manter uma vida de oração consistente? Quantos aqui gostariam de ler muito mais a palavra de Deus do que leem? Quantos aqui gostariam de conhecer muito mais a palavra de Deus? Então o querer fazer o bem está em você. Mas por que você não faz? Porque na sua carne existe uma resistência enorme para as coisas de Deus. Por isso que Paulo revela que a carne é fraca. E quando a Bíblia diz que a carne é fraca, parece que é contraditório, porque para nós a carne é muito forte. Amém? A carne é muito forte, é difícil vencer a carne. Quando Paulo diz que a carne é fraca, é no sentido de agradar a Deus, de atender o chamado de Deus, de cumprir a vontade do Senhor. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Então, na minha carne, veja, eu quero orar mais, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero ser mais fiel, eu quero ser mais dedicado, eu quero ser mais consagrado. O querer fazer o bem está em nós, mas não conseguimos realizar muitas vezes. E às vezes começamos bem, daqui a pouco a gente fala assim: essa semana eu vou orar mais. Aí você começa segunda-feira bem, amém? Você ora 1 hora, aí você fica todo satisfeito quando nossa, orei 1 hora. Tá bom, vai, 1 hora não, meia hora, vai. Orou meia hora. Aí na terça-feira conseguiu, na quarta-feira já não consegue, quinta-feira você já está debaixo de acusação, de condenação, você está se sentindo culpado. É ou não é? Bate uma culpa danada. E o que a culpa faz conosco, gente? Nos debilita. A culpa rouba a energia. A culpa, ela rouba de nós a motivação. Mas veja o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nós lemos Romanos 7. Amém? Agora vamos ao capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo termina de dizer, ele está falando, eu quero o bem, mas não consigo fazer. E por quê? Porque em mim existe a presença do pecado. E quando ele fala do pecado, ele está falando justamente da nossa natureza humana. E aí a Bíblia chama isso de carne. Então na nossa natureza humana nós não temos forças para fazer aquilo que agrada a Deus, mas no nosso espírito nós já estamos prontos, nós já estamos aperfeiçoados. Então mais tarde, no mesmo capítulo 7, Paulo diz assim: com a minha carne eu acabo servindo o pecado, mas no meu espírito eu agrado a Deus, eu sirvo ao Senhor. Então na nossa carne, porque a inclinação da carne é o pecado, mas a inclinação do espírito é vida em Deus. Então veja, ele está dizendo, existe essa questão da carne. E por que Deus permite que a carne esteja aí?
Ele não poderia remover a carne como removeu o pecado das nossas vidas, porque Ele permite que a carne permaneça. Eu penso, amados, que é justamente para que a cada dia nós possamos tomar consciência da nossa dependência absoluta de Deus, que nós somos completamente, totalmente dependentes de Deus, e isso nos leva a viver um estilo de vida de humildade. E humildade não é você se sentir mal, para baixo, condenado, miserável. Não, humildade é você saber que você depende de Deus e que você pode confiar na graça dele. Por isso a palavra de Deus diz que Deus dá graça aos humildes, e graça é o poder que nos capacita para vivermos transformação no nosso dia a dia. Se queremos transformação, precisamos nos empoderar, da graça de Deus, tomar a graça de Deus nas nossas vidas, e a graça de Deus toca as nossas vidas quando nós somos humildes, ou seja, quando nós reconhecemos: Senhor, eu sou mau, mas o Senhor é bom, eu sou fraco, mas o Senhor é forte, digo fraco, eu sou forte pela graça do Senhor. A religião impõe sobre nós um padrão de que nós temos que ser bons, perfeitos para sermos aceitos. Deus nos aceitou em Cristo Jesus, e agora nós estamos livres, e por conta dessa liberdade, no poder de Deus é que nós podemos vencer o mal nas nossas vidas, que nós podemos vencer aquilo que se levanta diariamente contra as nossas vidas, para nos roubar do propósito e da vida que Deus tem para cada um de nós. Fala assim comigo: nenhuma. Está fraco? Diga mais forte: nenhuma. Nenhuma o quê? Condenação. Veja, aqui você tem uma força de expressão, uma conjunção negativa, porém essa palavra nenhuma aqui no grego é poderosa. Nenhuma vem do grego oidemia, que significa algo que não existe nenhuma chance, nenhuma possibilidade. Então Paulo está fazendo uso de uma palavra, dizendo o seguinte: ei, não tem chance nenhuma, não há nenhuma possibilidade. Paulo está dizendo: não há nenhuma possibilidade, nada e ninguém pode te condenar, porque agora você está em Cristo Jesus. A porta foi fechada para a condenação, e Deus não vai permitir que absolutamente nada e ninguém abra essa porta. Nenhuma condenação. Não tem nenhuma chance de você ser condenado diante de Deus. Não tem nenhuma chance de você ser culpado diante do Senhor, porque em Cristo não há condenação, se você está em Cristo. E aí é que precisamos entender que quando nós depositamos a nossa confiança em Cristo, recebemos o presente da justiça, o dom da justiça. É imputado sobre nós, não mais o nosso pecado, não mais a nossa culpa, mas agora a justiça que Cristo viveu ali na cruz do Calvário. Ele cumpriu a justiça de Deus quando ele foi ali crucificado. Por isso não há mais condenação. E eu não estou falando de universalismo aqui. O que eu estou falando é que cada pessoa tem que ter uma responsabilidade pessoal de confiar em Jesus, de se identificar por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso a palavra de Deus afirma: nós somos salvos pela graça, não é pelas obras. E isso não vem de nós para que ninguém se glorie, ninguém possa bater no peito e dizer: eu sou bom o suficiente, eu sou perfeito o suficiente, por isso eu alcancei a salvação. Não, a salvação é graça, e você recebe esta graça quando você deposita a tua confiança, quando você deposita a tua fé. A fé é a mão que se estende para receber o presente da graça que Deus está dando gratuitamente para mim e para você. Mas o preço que Jesus pagou foi muito alto, lembra disso? O preço para Deus e para Jesus foi muito alto, para que a graça pudesse então chegar a cada um de nós.